Aqui no canal Hashtag Eu Que Fiz, eu sempre trago alguma coisa feita por mim. Mas hoje quem fez o pãozinho foi meu amigo Rogério. O meu trabalho foi ir até a casa dos meus amigos Silvia e Rogério para aprender a fazer o pãozinho. Então eu quero agradecer o Rogério pela atenção e a Silvia porque ela sempre me traz um pãozinho delicioso. A gente vai bater no liquidificador 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal, 2 colheres de óleo, 3 colheres de manteiga em temperatura ambiente. Isso é importante para ajudar na fermentação. Os ingredientes não podem estar gelados. Três ovos, também na temperatura ambiente. 1 xícara de leite morno. Se o seu leite estiver na geladeira, você pode tirar e colocar 30 segundos no micro-ondas, é suficiente. E aí você vai dar uma batida para misturar todos os ingredientes. Aí você vai colocar 1 colher de sobremesa de pó royal, daquele fermento para bolo normal, e um pacotinho de 10 gramas de fermento para pão, fermento seco. O pó royal é um segredinho que ele me falou que ajuda a ficar mais crocante o pão. Agora, com os ingredientes líquidos já misturados, a gente vai colocar numa bacia aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, meio pacote daquele que você compra no mercado. Eu digo aproximadamente porque você vai ter que ver do ponto da massa. Toda vez que a gente faz pão é assim, porque depende da temperatura, depende da qualidade da farinha. Então pode ir um pouco menos, um pouco mais. Você coloca aproximadamente 500 gramas, faz um buraco no meio e despeja o líquido. Aí você vai começar a mexer com a mão e você vai ter que ir sentindo a textura da massa. Ela começa bem esfarelenta. Ele adicionou aproximadamente 200 ml de água. Se você não quiser colocar água, você vai precisar de um pouco menos de farinha. Se você colocar água, um pouco mais. E aí você vai mexendo até dar o ponto. Essa massa é uma massa mais úmida e elástica. Vai observando como vai ficar essa massa para você ver o ponto certo. Quando a massa estiver nesse ponto, uma massa fofa, começando a desgrudar da mão, mas ainda é uma massa úmida, ela não desgruda totalmente. Agora você pode sovar a massa por aproximadamente 10 minutos. Você vai colocando pequenos punhados de farinha, só para a massa não grudar tanto na mão, e aí você vai fazendo movimentos de sova para esse pão ficar mais macio. Depois de sovar, quando a massa estiver bem fofa, você vai cobrir a tigela com um pano de prato, pode cobrir também com papel filme. A massa vai crescer por aproximadamente 1 hora, até dobrar de tamanho. Você pode também colocar uma bolinha da massa num copo de água e esperar a bolinha subir. Isso quer dizer que ela já fermentou. Enquanto a massa cresce, você pode fazer o recheio. Para o recheio, você vai precisar de 200 gramas de coco ralado seco, 4 colheres de sopa de açúcar. Mistura o açúcar com o coco e acrescenta 3 colheres de sopa bem cheia de manteiga.
Você vai misturar tudo com a ponta dos dedos até que ele fique numa textura de farofa ou de uma areia úmida. Vai quebrando a manteiga com os dedos e misturando tudo. O seu recheio deve ficar dessa forma. Você sente o coco úmido na mão. Para assar, você vai precisar de 3 formas retangulares que você vai passar manteiga e vai farinhar. Depois de 1 hora, a massa já cresceu e ela fica bonita dessa forma, bem fofa. Vai jogar um punhado de farinha sobre uma superfície que dê para você abrir a massa. Pode ser uma mesa, um balcão. E aí você vai colocar a massa em cima da farinha. E você vai começar a trabalhar com essa massa para abrir. Vai trabalhando com pequenas partes da massa de cada vez para abrir. Você pode dividir em 4 partes e ir trabalhando cada hora com uma. E aí você vai abrindo essa massa no rolo. Ela vai ter que ficar com uma espessura de mais ou menos meio centímetro. Aqui ele cortou as pontas para ela já ficar num formato retangular, que é a melhor forma para rechear os pãezinhos. E aí a gente vai colocar o recheio. Vai distribuindo o recheio dessa forma. E aí fecha um lado da massa e distribui o recheio também do outro lado. Observa que não é muito recheio que deve ser colocado, porque ele vai ficar parecendo um rocambole. Se você colocar recheio demais, ele não vai fechar direito. Fecha trazendo a outra parte da massa para cima do recheio. Corta a massa, mais ou menos 3 centímetros cada pãozinho. Essa é a altura que ele deve ficar. Vai distribuir na assadeira com uma distância de mais ou menos 2 centímetros entre eles, mais ou menos 2 dedos de distância entre um pãozinho e outro, porque ele ainda vai crescer mais uma vez. Essa quantidade de massa deu 3 assadeiras, a grande, a média e a pequena. Ele vai crescer mais uma vez agora por aproximadamente 20 minutos a meia hora. Depois de meia hora, eles vão ficar fofinho dessa forma. Aí você vai levar ao forno. E enquanto ele começa a assar, você prepara uma calda com 1 xícara de leite e 3 colheres grandes de açúcar. Pode ser a colher de pau ou a colher de arroz. E você vai levar essa mistura ao fogo até começar a engrossar. Essa calda é o segredo. Isso fica com gosto de leite condensado. Antes de aprender a fazer, eu sempre achei que ele colocava leite condensado no meio do pãozinho. Então, aí você tira do forno e vai colocando colheradas da calda em cima dos pãezinhos. Então, o pão estava assando, já faz uns 15 minutos que ele está dentro do forno. Aí você tira, despeja a calda e vai voltar para o forno. Esse é o segredo da fatia húngara. Vão ficar bem molhadinhos por dentro. Despeja uma colherada em cada pãozinho e depois ainda passa a mistura em cima dele para que ele fique com aquele brilho de açúcar. Volta sua assadeira para o forno e deixa o pãozinho assar até que ele fique douradinho. Em temperatura de 180 graus vai demorar mais ou menos 40 minutos. Mais um segredinho que ele usa
é despejar um copo de água fria em cima da pia quando os pãezinhos estiverem prontos. Aí você vai tirar a assadeira do forno e vai colocar em cima da água fria para que pare o cozimento do pão. Assim, aquele melzinho que escorreu não vai ficar queimando na assadeira. Deixar esfriar e servir. Você pode colocar numa Tupperware com tampa. Ele vai ficar conservado durante 5 dias ou na geladeira por até 10 dias. E na hora de comer é só esquentar no micro-ondas.